Olá pessoal, meu nome é Felipe Cagliari, eu sou do canal Matemática para Vestibulares Militares e Olimpíadas, tá bom? Hoje eu vou trazer para vocês um problema de maximização, onde você deve achar, por exemplo, pontos críticos de uma função, tá bom? Usando derivadas, tá? Então vamos lá, ó. Um observador permanece em um ponto C distante de uma unidade de uma pista reta. Então você tem aqui um ponto C que está distante de uma pista reta de uma unidade, tudo bem? Então essa distância aqui mede 1, tudo bem? Dois corredores partem do ponto A, ou seja, do ponto A aqui formando um ângulo de 90 graus, tá bom? Ao mesmo tempo, tudo bem? E corre ao longo da pista. Então você tem o corredor O1 e O2 que partem do ponto A, formando um ângulo de 90 graus, e correm ao longo da pista R, que está aqui de forma linear, tá bom? O corredor O2 corre 3 vezes mais rápido do que o corredor O1. Encontre o valor máximo do ângulo de visão do observador entre os corredores. O valor máximo do ângulo de visão é assim, ó. O observador se encontra em C, tudo bem? Para um certo instante T, o O1 vai se encontrar nessa posição e o O2 vai se encontrar nessa posição, porque o O2 corre mais rápido que o O1. E eles partem no ponto A, tudo bem? Quando o observador olha para o ponto O1, você tem o segmento CO1. E quando ele olha para o ponto O2, você tem o segmento CO2. O ângulo formado por essas duas visões vai ser o ângulo θ, que é essa diferença aqui, ó. Tudo bem? Vai ser o ângulo O1, C, O2. Ele quer encontrar o valor máximo do ângulo θ, tá? Ou seja, à medida que os corredores vão correndo, ele vai se formando os ângulos θ aqui. Qual é o valor máximo do ângulo θ, tá bom? Em que instante ele é máximo? Então, para um dado instante, né, a gente temos que as posições de O1 e O2 são indicadas na figura abaixo, tudo bem? Então, você filmou aqui um determinado instante, tá bom? Tirou uma foto e aqui está um diagrama desse instante. Então, por exemplo, aqui você tem a posição C, você tem que a distância de CA mede 1, né? Aqui você tem um ângulo reto, tudo bem? E aqui você tem a posição de O1 e a posição de O2, né? Então ele quer saber o que? O valor máximo para esse ângulo θ aqui, tudo bem? Então, se você já atacou esse problema, eu gostaria de pedir, se você ainda não atacou esse problema, eu gostaria de pedir que você pausasse o vídeo e tentasse fazer. Se você já atacou e não conseguiu, a gente vai resolver ele agora, tudo bem? Vamos supor, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir que se você gostasse do vídeo, você se inscrevesse no canal, deixasse seu curtida e seu comentário, tá bom? Vamos supor que para um certo instante t, né, a distância de A a O1 seja x, tudo bem? A distância de A a O2 vai ser o quê? Vai ser o triplo de x, porque o corredor O2 corre 3 vezes mais rápido, tudo bem? Então, se eles partirem no mesmo instante de A, enquanto o corredor A1 corre x, o corredor A2 vai ser 3x, tudo bem? Que ele vai correr um valor, uma distância de 3x, tudo bem? Então, a distância de A a O2 é 3x, né? Como a distância de A a O1 é x, então essa distância que separa aqui vai ser o quê? Vai ser o total, que é 3x, menos essa distância aqui, que é x. Então, vai dar 2x, tudo bem? Porque essa distância de A a O1 mais O1 a O2 tem que dar a distância de A a O2, que é o total de 3x, né? Então, x mais 2x, 3x. Tudo bem? E a distância de A a O2. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o θ é o ângulo formado pela visão do observador entre as posições O1 e O2. Então, como eu já disse antes, esse aqui é o valor do θ. Ele quer saber o valor máximo desse ângulo. Tudo bem? Então, vamos lá. Para maximizarmos θ, iremos maximizar a tangente de θ, ou seja, vamos obter o ângulo θ em função de x. Tudo bem? Para isso, a gente vai usar a forma da tangente. Observe o seguinte.
que o ângulo θ é o quê? É o ângulo ACO2, que é o ângulo de amarelo aqui grande, ó, tá vendo? O ACO2 é A, começa em A, vai para o C e depois olha para o O2, que é o ângulo amarelo em grande, tudo bem? Esse ângulo θ aqui, ó, vai ser o ângulo grande, que é o ACO2, menos essa parte aqui, ó, né, que está de azul. Essa parte que está de azul é o ACO1, tudo bem? Então, o ângulo θ vai ser o quê? Vai ser o ângulo grande, que é ACO2, menos o ACO1, que é o ângulo que está de azul, tudo bem? Então, ó, ACO2, que é o ângulo que está de amarelo aqui na figura, menos o ACO1, que é o ângulo que está de azul, tudo bem? Então, esse é o ângulo θ. Aplicando a forma da tangente da diferença, eu escrevi esse ângulo θ como uma diferença de ângulos. Então, aplicando a forma da tangente da diferença, a gente vai ter o quê? Que a tangente da diferença de ACO2 menos ACO1 vai ser a tangente de ACO2, que é a tangente desse, menos a tangente desse, que é ACO1, tudo bem? Dividido por 1 mais o produto das tangentes, ou seja, tangente desse vezes a tangente desse, tudo bem? Tangente de ACO1, a tangente de ACO2 vezes a tangente de ACO1. Só que olha só, agora olhando para o triângulo grande, olha só, olhando para o triângulo grande, ACO2, eu tenho que a tangente desse ângulo aqui, ó, né? Da tangente do ângulo ACO2 vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, que é o AO2, ó, AO2 dividido pelo cateto adjacente, que é 1, tudo bem? Então, a tangente do ângulo ACO2 vai ser, ó, cateto oposto, que é 3x, dividido por 1. Ou seja, a tangente desse ângulo aqui, do ângulo grande, vai ser 3x. Então, a tangente do ACO2 é 3x. Tudo bem? Agora, olhando para o triângulo pequeno, o triângulo ACO1, que é esse triângulo aqui à direita, você tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, cujo cateto oposto a esse ângulo, de azul, vai ser x, tá vendo? Ó? Certo? Certo, gente? Então, o cateto oposto desse ângulo aqui vai ser x. E o cateto adjacente vai ser 1, que é que você tem um ângulo de 90 graus. Tudo bem? No A, certo? Então, o ângulo A em A aqui é um ângulo de 90. Então, aqui você tem o cateto oposto vai ser x e o cateto adjacente a esse ângulo de azulzinho vai ser 1. Então, a tangente dele, tangente desse ângulo azulzinho, que é o ACO1, vai ser x sobre 1, que vai dar x. Tudo bem? Então, a tangente de ACO1 é x sobre 1, que é x. Então, escrevendo, botando, por exemplo, a tangente de ACO2 igual a 3x e a tangente de ACO1 igual a x, nessa fórmula daqui, ó, né? Você tem o quê? Ó? Que a tangente de θ vai ser a tangente de ACO1 de ACO2, que é 3x, menos a tangente de ACO1, que é x, né? Dividido por 1 mais o produto das tangentes. Então, vai ser 1 mais o quê? Tangente de ACO2, que é 3x, vezes a tangente de ACO1, que é x. Tudo bem? Isso aqui vai dar igual a 3x menos x dá 2x, dividido por 1 mais 3x vezes x, 3x ao quadrado. Né? Então, eu tenho que maximizar o quê? Eu achei o θ em função do x, né? Então, para achar o θ em função, para maximizar o θ, eu vou ter que derivar essa função aqui, ó. Vou ter que derivar essa função aqui em torno de x, tudo bem, ó? Então, vamos lá. Para maximizar o θ, devemos derivar essa função e igualar o dθ dx igual a zero. Assim, derivando ambos os lados da equação, temos, vamos lá, ó, a derivada da tangente de θ, lembrando que θ é uma função de x. Então, eu tenho que aplicar o quê? A regra da cadeia, não é? A derivada da tangente vai dar secante ao quadrado. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado de θ. Então, aplicado em θ, tudo bem? Derivada da tangente vai dar secante ao quadrado de θ, aplicado em θ, vezes a derivada de dentro aqui, ó, que é a função de dentro. Tudo bem? Que é uma função composta, lembrando que θ é uma função de x. Então, a função de dentro é o quê? É θ. Então, vai ficar θ dx. Isso graças ao quê? A regra da cadeia, que é a derivada de fora, derivada da tangente, que é secante ao quadrado, vezes
aplicar na de dentro, né? Então vai ficar secante ao quadrado de θ vezes a derivada de dentro, que é dθ dx. Lembrando que θ é uma função de x, tudo bem? Que é igual, agora esse daqui eu derivo usando o que? A regra do quociente, que vai ser o que? A derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, tudo bem? Dividido pelo denominador ao quadrado. Então vai ficar, ó, derivada do numerador, derivada de 2x vai ser 2, vezes o denominador, que é o de baixo, 1 mais 3x ao quadrado, menos o numerador, que é 2x, vezes a derivada do denominador, que vai dar a derivada de 1 mais 3x ao quadrado, derivada de 1 é 0, e derivada de 3x ao quadrado vai dar 6x, tudo bem? Dividido pelo denominador ao quadrado. Ok, denominador ao quadrado. Então vai ficar 1 mais 3x ao quadrado, isso tudo ao quadrado. Aí fazendo essas continhas aqui, ó, botando 2 em evidência, né? No primeiro termo você vai ter 1 mais 3x ao quadrado. E no segundo termo, quando você bota o 2 em evidência, vai ficar menos, ó, com menos aqui, né? Menos com mais dá menos, né? X vezes 6x, que vai dar 6x ao quadrado. Tudo bem? Então vai dar menos 6x ao quadrado. Agora aqui você tem o 2 em evidência, fazendo as continhas aqui, 3x ao quadrado menos 6x ao quadrado vai dar o quê? 3 menos 6 vai dar menos 3x ao quadrado, tudo bem? Então repete o resto. Então vai dar igual a 2 vezes 1 menos 3x ao quadrado dividido por 1 mais 3x ao quadrado, tudo bem? Porque 3 menos 6 vai dar menos 3. Agora, fazendo dθ dx igual a zero, né? Fazendo essa expressão aqui igual a zero, tudo bem? Você vai ter, ó, que do lado direito, você vai ter secante ao quadrado de θ vezes zero, que vai dar zero, tudo bem? E do lado esquerdo você vai ter isso daqui. Então vai ser 2 vezes 1 menos 3x ao quadrado dividido por 1 mais 3x ao quadrado. Tudo bem? Agora, o próximo passo é o seguinte, ó. Isso daqui só vai ser zero, né? Eu derivei e comparei o dθ dx a zero, tudo bem? Mas só que isso aqui só vai ser zero se o numerador for zero, tudo bem? Por quê? Porque o denominador é sempre maior que zero, porque 1 mais 3x ao quadrado é maior que 1. Uma vez que 3x ao quadrado é um número positivo, né? Porque é um quadrado, tudo bem? 3x ao quadrado é um número positivo porque é um quadrado. E aí você tem aí, ó, 1 mais 3x ao quadrado é maior que 1, então o numerador é sempre maior que zero. Isso aqui só vai ser zero se o numerador, o de cima, for igual a zero, tudo bem? Então você vai ter 1 menos 3x ao quadrado igual a zero. Então, passando 3x de um lado, você vai ter 3x ao quadrado igual a 1. Aí você tem que x ao quadrado vai ser 1 sobre 3, porque o 3 passa dividindo, tudo bem? Então, x vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de 1 sobre 3, que racionalizando vai dar raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Aí, para você achar, por exemplo, o valor crítico da tangente, o que você deve fazer? Bem, se eu igualei a zero e eu achei o x igual a raiz de 3 sobre 3, basta vir aqui na forma da tangente e colocar no lugar de x igual o quê? Raiz de 3 sobre 3, tudo bem? Então, a tangente de θ vai ser, ó, 2 vezes x, que é 2 vezes raiz de 3 sobre 3, dividido por 1 mais 3x ao quadrado. Só que 3x ao quadrado é 1, né? Então, vai ficar 1 mais 1, tudo bem? Ó, 3x ao quadrado é igual a 1. Se você não lembra dessa equação, basta colocar x igual a raiz de 3 sobre 3 aqui também, que você vai obter que 3x ao quadrado vai ser 1, tudo bem? Através dessa expressão aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3 sobre 3 dividido por 1 mais 1, que vai ser igual a... Ó, aqui embaixo você vai ter 1 mais 1 que dá 2. Esse 2 aqui daqui de baixo vai cortar com esse 2 aqui de cima, então vai dar raiz de 3 sobre 3, tudo bem? Então, a tangente, o valor crítico da tangente de θ é raiz de 3 sobre 3. Esse valor pode ser máximo ou pode ser mínimo. Como é que eu sei que ele é máximo ou que ele é mínimo? Ou eu posso usar o teste da derivada segunda, derivar de novo, e fazer x igual a raiz de 3 sobre 3 para ver se dá positivo ou negativo, tudo bem? Se der positivo é valor mínimo, se der negativo
é valor máximo, pela derivada segunda, tudo bem? Ou seja, pegando essa expressão aqui, derivando de novo. Ou eu posso fazer pelo teste da derivada primeira. Como assim, pelo teste da derivada primeira? Ó, a derivada primeira vai dar essa expressão aqui, ó, tudo bem? O ponto tangente θ só é máximo se a derivada primeira for positiva para x antes desse valor e negativa para x depois desse valor. Ou seja, raiz de 3 sobre 3, tudo bem? Esse é o teste da derivada primeira. Eu sei que 1 menos 3x ao quadrado é negativo sempre que x for menor do que raiz de 3. Ou seja, não, desculpa, é positivo sempre quando x for menor do que raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Ele é positivo. E ele é negativo sempre que o x for maior do que o raiz de 3 sobre 3. Então, pelo teste da derivada primeira, eu vou saber que a tangente de θ tem que ser máxima. Tudo bem? Certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.